Seja bem-vindo a mais um Lideranças Empresariais, um espaço em parceria com o LIDE Portugal para debater temas económicos, sociais e políticos fraturantes. Hoje olhamos para o flagelo do desemprego jovem na perspectiva das soluções, olhamos para o modelo educativo em Portugal, para a empregabilidade, a imigração e o empreendedorismo. Devem ser hipóteses sérias a considerar e não esquecemos um momento peculiarmente difícil porque passa o tecido empresarial português. Por isso mesmo falamos de apoios à internacionalização e alternativas de financiamento à banca comercial. Na análise a estes temas são convidados em estúdio Alexandre Miguel Mestre, é secretário de Estado do Desporto e Juventude, Diogo Gomes de Araújo é membro do LIDE Portugal e CEO da Sofid e Bruno Mota, membro do LIDE Portugal e partner da Bold International. Meus senhores, muito obrigada por estarem neste Lideranças Empresariais. Senhor secretário de Estado, gostava de começar por si, pelo flagelo do desemprego jovem, mais de 35%, numa altura em que a crise económica está a fechar cerca de 26 empresas por dia desde o início do ano. Ainda assim, consegue ver luz ao fundo do túnel? Muito boa noite. Sim, claramente que consigo ver, o Governo consegue ver luz ao fundo do túnel. São números preocupantes, não há que fugir deles, mas são números reais e temos é que os combater. A questão das políticas ativas de emprego são políticas construtivas que exigem algum tempo na sua execução e na visibilidade, digamos assim, dos resultados práticos da sua implementação, mas este Governo está claramente determinado a combater esses números, que são números que, infelizmente, também graçam por toda a União Europeia. Em geral, a taxa de desemprego juvenil, em média, corresponde mais ou menos ao dobro da taxa de desemprego geral, vamos dizer assim, e, portanto, temos que todos juntos nos mobilizar para reduzir gradualmente essa mesma taxa. Hoje mesmo sabemos que há uma delegação portuguesa em Bruxelas, precisamente para tratar do problema do desemprego jovem, não só em Portugal, mas em alguns dos países mais afetados, uma vez que medidas avulsas não têm resultado em grande coisa e as medidas estruturais que o Governo está a tomar vão levar muito tempo, naturalmente, a ter os efeitos pretendidos. Gostava de lhe perguntar se acha que as soluções neste momento têm que ser conjuntas. As soluções têm necessariamente que ser conjuntas, quer no plano nacional, quer no plano internacional. No plano nacional, o acordo de concertação social, que foi inclusivamente bastante elogiado pelo Sr. Presidente da República, como nos recordamos, prevê algumas medidas e, designadamente, bastante recentemente, a Sra. Ministra da Agricultura teve a oportunidade de lembrar a questão das bolsas de terras, em particular para os jovens agricultores. Algumas medidas podem ter um efeito mais imediato do que outras. Do ponto de vista nacional, os parceiros sociais, em concertação social e depois nas reuniões que tiveram com o Governo na preparação do documento Impulso Jovem que apresentámos à Comissão Europeia e que hoje tem uma continuidade nesta percussão de negociações, passa por também uma parceria a nível comunitário. Em boa hora, nós já tínhamos adotado várias medidas, inclusive no Conselho Consultivo para a Juventude, órgão consultivo, já tínhamos tido 2 reuniões só sobre a questão da empregabilidade juvenil, já tínhamos promovido também no ISCTE um evento com medidas, pensando nas medidas práticas, quando chegou este repto da Comissão Europeia, no sentido de tentarem, aqueles países com uma taxa de desemprego jovem mais elevada, de tentarem eventualmente realocar prioridades e realocar fundos para que se canalizem para o desemprego jovem. A parceria com a Comissão Europeia é vital e por isso é que o Governo, quando apresentou o seu documento Impulso Jovem, também pediu essa colaboração à Comissão Europeia no sentido de que haja viabilidade de, não só dentro dos fundos existentes, poderem ser realocados de um fim para outro, Fundo de Coesão, FEDER, designadamente, como também a própria Comissão Europeia poder viabilizar novos fundos para uma prioridade que é da União Europeia também. Diogo Araújo, trabalha diretamente com as empresas. Eu gostava de lhe perguntar se sente que as dificuldades são substancialmente maiores agora nesta altura de austeridade, de sacrifícios que são pedidos, se acha que há uma cota parte de responsabilidade da austeridade nas dificuldades por que passam as empresas. Eu acho que mais do que a austeridade é toda a situação económica e financeira global que afeta a saúde das empresas. As empresas veem os seus mercados contraírem-se, veem os seus produtos a não serem vendidos, a não terem escoamento e por isso têm que procurar alternativas de negócio para viabilizarem as suas operações. Obviamente que os constrangimentos que existem, seja a nível de apoio, seja a nível de financiamento, são
são reais e não devem ser menosprezados. No entanto, existem soluções para que as empresas encontrem alternativas de crescimento, nomeadamente fora de Portugal. Quer dizer quais? Neste momento, nós estamos a assistir a uma procura muito grande por parte das empresas portuguesas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, por instrumentos de financiamento ao investimento português no exterior, nomeadamente em países emergentes e em vias de desenvolvimento. Temos tido uma enorme procura de financiamento para projetos em Moçambique, no Brasil, em Angola, em Marrocos, e por isso a Sofit tem feito o seu papel de considerar bons projetos e apoiar bons projetos nestes países. Antes de irmos precisamente àquele que é o âmbito do negócio da Sofit, gostava de lhe perguntar se acha que este é o momento para internacionalizar. Qualquer momento é bom para se internacionalizar. Acho que as empresas têm que encontrar o seu espaço e o seu próprio timing para investirem em países emergentes. Internacionalizar não é fácil. Envolve riscos, envolve dificuldades e, portanto, a empresa tem que estar numa saúde, numa situação financeira razoável. Quer-me dizer especificamente que empresas é que podem e devem internacionalizar por conta dessa situação financeira de que me falava? As empresas que têm que estar numa boa situação financeira, têm que ter capitais próprios adequados, têm que ter uma experiência no negócio e um bom desempenho numa determinada área de negócio e têm que conhecer muito bem e ter um bom plano de negócios para investirem em países onde há práticas diferentes, há culturas diferentes e onde há necessariamente a necessidade de se adaptar. Uma boa empresa na Europa pode ser uma boa empresa em África, mas tem que, obviamente, se adaptar. Mas o problema é que essa não é a realidade do tecido empresarial português, pelo menos por agora. Temos empresas estranguladas, temos empresas a fechar, temos empresas a criar mais desemprego. Até que ponto é que esta tipologia de empresas, estamos a falar de 90% do tecido empresarial português em termos de PME, estas empresas que passam por estas dificuldades, têm ou não essa capacidade de se internacionalizar para fugir à crise portuguesa e, eventualmente, à crise europeia? Eu acho que esta situação que estamos a viver de grandes dificuldades vai ter um resultado positivo, que é a emergência de empresários com capacidade de resolver problemas que a anterior geração de empresários não teve e não tem. E por isso, creio que depois desta seríssima crise, vamos ter um tecido empresarial reforçado. A nível de instrumentos, um dos principais problemas que as empresas portuguesas atravessam neste momento é a falta de capitalização das suas empresas e isso impede-as de aceder a financiamento, logo é necessário criar e reforçar instrumentos de apoio ao capital das PME em Portugal para que elas possam obter financiamento e investir em países emergentes e em vias de desenvolvimento, que é onde haverá o crescimento na próxima década. Já vamos olhar também para essas soluções e que são caminhos para as PME que queiram internacionalizar. Por agora, Bruno Mota, gostava de lhe perguntar, uma vez que é um jovem empreendedor de sucesso, e voltando um bocadinho atrás aos problemas do desemprego que falávamos com o Sr. Secretário de Estado, acha ou não que também há aqui uma desadequação do modelo de educação em Portugal? Ou seja, há uma oferta de cursos para as quais não há vagas, há uma procura de cursos para as quais não há emprego. Fale-me da sua experiência pessoal. Pensou nisso quando escolheu o seu curso? Pensei, na verdade pensei. Mas boa noite. Portanto, eu julgo que tem que existir também alguma responsabilidade de quem está a escolher um curso e perceber o que é que vai acontecer quando o mesmo terminar. Eu acho que o modelo existente não está a preparar devidamente as pessoas para o mercado de trabalho. Por exemplo, no meu caso em particular, eu tirei um curso de engenharia, comecei pelas matemáticas, passei, portanto, para cadeiras específicas de engenharia e estou neste momento a gerir uma empresa. Eu não passei por qualquer cadeira de cariz social e de facto esse é um handicap que eu posso indicar em relação ao meu curso. Como é óbvio, tirei depois uma pós-graduação na área de gestão empresarial que me ajuda no dia a dia. Para além disto, existem hoje em dia centenas de cursos que não estão adequados à realidade do nosso país. Lá está a tal responsabilização. Se calhar é importante perceber quais os cursos que estão a gerar mais desemprego,
perceber o que é que existe, o que é que está em falta e no fundo tentar fazer esse match e perceber de que forma é que as coisas podem andar para a frente. Okay? Tinha outro sonho ou à partida foi mesmo a engenharia? Porque o que acontece muitas vezes é que os jovens perseguem um sonho e continuam a escolher, diz a estatística, os cursos que têm a maior taxa de desemprego. Estamos a falar das psicologias, das advocacias, das ciências empresariais, educacionais e as ciências humanas. Mudaria esse sonho por conta da realidade do país? Não, antes pelo contrário. O meu sonho desde pequeno foi tirar o curso de Engenharia Informática. O que é que acontece? Passado poucos anos percebi que se calhar não era bem aquilo que eu gostava, foi ao contrário. E acho que isso acontece com muitas pessoas, porque quando somos mais novos, acho que aos 17 anos, foi na altura que eu entrei na universidade, se calhar não tinha a maturidade suficiente para perceber o que é que eu quereria fazer um dia mais tarde. Como é óbvio, pensei se engenharia informática, se a informática seria uma boa área e cheguei à conclusão que sim, na altura, e felizmente não estava enganado. Mas de facto, enfim, não me arrependo de ter enverdado por essa área, mas na verdade, portanto, passado algum tempo percebi que não era bem essa a minha vocação e que se calhar até outras coisas eram mais interessantes para a minha vida. Pegando nessa questão da maturidade, eu gostava precisamente de lhe perguntar, acha que os jovens aos 17 anos têm a maturidade suficiente para saber se estão a fazer a escolha acertada para o futuro, se estão a bater à porta do curso certo, ou acha que deve ser o governo, via universidades, a fazer aqui uma readequação daquilo que são os cursos que têm saídas profissionais e tentar aniquilar aqueles que têm saídas inexistentes? Eu penso que aos 17 anos os jovens já têm um discernimento e uma maturidade que os leva a conhecer a sua própria vocação. Isso tem, no entanto, que ser compatibilizado com as necessidades reais do país e do mercado de trabalho. Quanto à primeira questão, está já a ser feito um papel muito importante, até pelas próprias universidades, como diz, mas pelas próprias escolas, no ensino básico e secundário em concreto, porque há literacia e educação para a questão do empreendedorismo, por exemplo, ou a educação a nível de orientação vocacional. E essa orientação vocacional pode ser feita envolvendo os pais. Recentemente, numa iniciativa do Livro Branco para a Juventude que o Governo está a promover, fizemos no Instituto Politécnico e este Instituto Politécnico transmitiu-nos que os pais estão envolvidos com a universidade, mesmo durante o próprio processo formativo, para dar essa orientação ao dia, vamos dizer, porque as coisas são muito mutáveis, e conduzir para as reais necessidades do país. Se o país está a apostar na formação dos nossos jovens, os nossos jovens depois também, naturalmente, têm que ter oportunidades de trabalho, têm que retribuir ao país o investimento que foi feito. Quanto à questão da desadequação, do ajustamento do plano curricular, devo dizer que no grupo que foi chefiado pelo Sr. Ministro Adjunto de Assuntos Parlamentares e que envolveu 12 Estados de Estado, foi uma das matérias que foi abordada e que foi transmitida também à Comissão Europeia. É necessário cada vez mais que os cursos sejam aqueles que são necessários para o mercado de trabalho e que, mesmo que sejam orientados para a empregabilidade, têm que ter um conteúdo formativo, um plano curricular muito mais prático e muito mais próximo das necessidades reais, porque a educação não é só a educação formal, é a educação informal e pode-se adquirir também no contexto logo escolar. Mas a questão da maturidade e da literacia, eu devo dizer que num programa, e o Governo está a trabalhar o programa Inova, que lançámos com o Estado de Estado do Empreendedorismo e o Estado de Estado do Ensino Básico e Secundário, numa escola secundária, Pedro Nunes, um jovem de 17 anos já apresentou, portanto, com maturidade, já apresentou um plano de salvar dinheiro, de poupar dinheiro a nível ambiental, um plano ecossustentável para a escola. Portanto, havendo uma literacia que comece logo no básico e passe para o secundário e depois na universidade, é possível que o discernimento e a maturidade dos jovens seja muito mais apta e real no momento de escolher o curso. Também sabemos que, felizmente, os cursos cada vez mais são... os sonhos concretizam-se, as vocações concretizam-se, mas são ferramentas e os jovens têm que estar preparados, como os menos jovens, para a mutabilidade também do seu emprego e tenho a certeza que o seu curso é essencial para o seu espírito empreendedor do dia de hoje. Portanto, não podemos também ficarmos muito desiludidos quando vemos, às vezes, que um jovem que estudou Relações Internacionais está a fazer uma coisa diferente ou se
estudou Direito, está a fazer uma coisa diferente. As ciências sociais, de facto, que há uma diria- procura o que muito diria aos grande, jovens? mas mesmo que não encontrem emprego desde logo nessa área, é uma formação muito transversal que lhes dá uma grande riqueza para a vida futura. Mas acha que os jovens sabem hoje quais são as reais necessidades do país? Qual é a nova realidade do país em termos de mercado de trabalho? O que é que lhes diria? Que áreas é que não deveriam seguir? Que áreas é que em que devem apostar? Eu penso que não seria muito avisado que o Governo o fizesse. Inclusive, nessa mesma conferência no ISCTE com a Audax, em que se viu também um grande envolvimento de projetos concretos de empreendedorismo, alguém sugeria que no momento em que o jovem se está a candidatar para a universidade, no próprio formulário existisse logo a percentagem da empregabilidade, da expectativa de empregabilidade, se o jovem optar por aquele mesmo caminho. Com isso, está-se a desmobilizar o jovem, se calhar, da sua vocação. E eu não sou favorável a que as pessoas se afastem da sua vocação. Pelo contrário, é aí que se realizam Mas depois de que serve mais. uma vocação sem uma colocação? Essa vocação, cada vez mais os cursos têm que apostar na sua multidisciplinaridade e estão a apostar, porque dão uma ferramenta para uma segunda etapa. E nessa segunda etapa o jovem vai conseguir, sobretudo com a prática. E se começar desde logo, também durante esse mesmo percurso, com projetos de voluntariado, com projetos de empreendedorismo social, por exemplo, com uma dinâmica de autoemprego, de construir as suas próprias iniciativas, esse programa Inova apela precisamente para que os jovens, logo no secundário, construam seus próprios projetos, as suas próprias empresas. Aí, se calhar, vão seguir a sua vocação, mas vão logo ganhar aqui uns chamados soft skills que são essenciais para o seu futuro. A minha pergunta é em relação à adequação dos cursos e esta ajuda que o Governo poderia dar, nem que fosse nessa questão da percentagem da empregabilidade. Foi muito polémica, desculpe interromper, devo dizer, mesmo entre os jovens. Não foi consensual essa ideia proposta por um jovem. A minha pergunta ia no sentido de lhe dizer que, efetivamente, há dados do Observatório do Emprego que dizem que a Universidade Católica, entre outras universidades, por exemplo, na Escola de Gestão e Economia, 100% dos alunos estão colocados 3 meses depois de terem uma licenciatura na mão. O que me leva à próxima pergunta, que é até que ponto é que as escolhas e as ofertas não estão relacionadas depois com a falta de emprego ou com o emprego, neste caso? Bem, a Universidade Católica é um bom exemplo. Se estamos a falar da Universidade no seu todo, e a Universidade Católica tem muitos cursos, porventura... Estou a falar da Escola de Gestão e Economia. Porventura o sucesso também está nessa ponte que é feita com o mundo empresarial. Cada vez mais tem que se apostar nas feiras, digamos, em que as empresas vão às universidades, e cada vez mais tem que se apostar também numa componente letiva, curricular, que envolva, isso também está refletido no nosso documento, que envolva uma experiência logo no terreno, logo no mundo empresarial. Temos um déficit de empreendedorismo em Portugal? Eu creio que temos. Eu acho que, acho que o facto de se ter criado, digamos, uma Secretaria de Estado para o empreendedorismo e a inovação é importante. Eu acho que as nossas escolas ainda formam empregados e não empregadores. E creio que terá que haver uma mudança de cultura que passa muito por aumentar o rigor e a qualidade do trabalho produzido pelos alunos. Mas isso tem que ver com o quê? Tem que ver com a educação? O empreendedorismo aprende-se? O empreendedorismo tem que correr no sangue à partida de um jovem? Já vamos também perceber se já lhe corria o empreendedorismo ou não no sangue. Ou tem que ver também com políticas de incentivo ao empreendedorismo, uma mudança do país direcionada para o investimento privado? É uma mudança cultural e que a nível da educação eu creio que se poderia fazer através de um aumento da exigência. Eu não digo da exigência a nível daquela exigência de dificuldade dos exames, mas a exigência a nível do rigor e do brio profissional. Ou seja, um trabalho que um aluno apresenta que é razoável e que leva um 10, devia ir para trás. Devia ir para trás para ter um 14. Devia ir para um trabalho que tivesse um 15, devia ir para trás para ter um 17. Porque é isso que acontece nas empresas. Eu, quando estou a gerir a minha empresa, se há um trabalho que vem satisfatório, volta para trás para estar melhor. É isto, é a busca constante pela excelência,
é o que deve pautar as empresas e, neste caso, a cultura da educação, porque só assim é que iremos criar os empreendedores da manhã. Mas como é que se cria este gosto pela apetência, pelo risco? Porque aquilo que estamos a falar é que há muitos jovens que estão em situação de desemprego, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, à espera do curso certo, à espera de satisfazerem as suas vontades relativamente a uma ambição profissional, mas o que acontece é que poderiam enverdar a certo termo para o mundo do empreendedorismo, criar o próprio emprego, criar uma empresa, avançar com um projeto, mas isso, na maior parte dos casos, não acontece. Não acontece porque estamos inseridos numa cultura que não permeia o risco e não dá exemplos para que se arrisque e se aposte no seu próprio negócio. Mais uma vez, estamos a formar empregados e não empregadores. O seu caso é diferente. Eu tenho que discordar um pouco aqui com o Diogo. Pelas nossas raízes, eu acho que estamos num país de empreendedores. Aliás, já na altura dos descobrimentos, aqueles senhores que partiram com as naus em descoberta de outros mundos, mostram um pouco isso. O que eu acho que acontece hoje em dia, o empreendedorismo nasce um pouco também connosco, não é? Há pessoas que são mais empreendedoras, outros menos empreendedores. Como é óbvio, chega-se a um ponto e a atual situação económica faz com que haja muitas pessoas que devam e têm mesmo que sair desta cultura, no fundo, nessa parte da cultura estou de acordo, é necessário mudar alguma coisa. No seu caso, como é que foi? O empreendedorismo já lhe corria nas veias ou foi para fugir, por exemplo, a uma situação de desemprego? Quis criar o seu próprio emprego desde o início, porque lançou a sua empresa há 2 anos, no início da crise. Felizmente, não foi por motivos de desemprego, antes pelo contrário. Na altura, digamos que dei 2 passos atrás para hoje estar 10 à frente. É mesmo assim? Está 10 à frente? Não sei, se calhar ainda não, mas espero estar. Está 8. Estou 4 à frente. Espero daqui a mais tempo, a mais algum tempo, estar os tais 10 passos à frente. O que acontece é que eu, de facto, acho que um dia teria que ter a minha empresa, teria que passar por isto. Agora, como é óbvio, há casos de sucesso, há casos de insucesso, podia resultar muito bem ou resultar muito mal. Mas eu quis experimentar. Agora, há 2 anos e meio, foi quando a Bold International nasceu, era um período já complicado. Confesso que pensei várias vezes onde é que eu me vou meter, o que é que eu vou fazer, vou arriscar e decidi seguir em frente. E acho que o meu conselho é que as pessoas, de facto, na maior parte dos casos, como é óbvio, têm que perceber se faz ou não sentido, se o projeto está ou não bem dimensionado, se vai ou não ter um relativo sucesso, como é óbvio, pode não vir a ter ou pode vir a ter, mas é preciso arriscar, é preciso sair da zona de conforto e é preciso fazer algo mais. E, sobretudo, hoje em dia, nos dias de hoje, a questão da internacionalização, no fundo, para as empresas acaba por ser uma das soluções e a questão do empreendedorismo para os particulares acaba por ser também, sobretudo para quem está desempregado, acho que tem que pensar nisso. Já vamos conhecer melhor essa experiência de sucesso. Por agora fazemos uma curta pausa neste Lideranças Empresariais. Volte connosco já a seguir. Até já. Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais. Estamos a falar de empreendedorismo, empregabilidade e soluções de financiamento a novas empresas e projetos. Sr. Secretário de Estado, estávamos a falar de empreendedorismo. Deve ou não o empreendedorismo ser uma solução de último recurso? Deve ser uma solução. A inovação, a criatividade, a aversão ao risco, o espírito de multiplicar empregos deve ser fundamental logo numa primeira instância e não como última instância ou último recurso. Eu há pouco, se me permite, estava aqui a refletir também naquela situação, uma situação que foi contada na conferência que fiz há pouco referência, um jovem que estava bem, solidamente, em início de carreira numa empresa, creio que numa consultora, optou pelo seu próprio emprego. Ganhando menos, com aversão ao risco, mas com uma ideia. Foi atrás dessa mesma ideia e neste momento, passou pouco tempo, é claro que teve o apoio do capital de risco, que é também uma das soluções que se tem cada vez mais que apostar. Através disso, neste momento já tem uma empresa, pouco tempo depois, em que emprega 10 pessoas e já está a exportar. Com isso, deu larga já a sua criatividade, sem que ninguém o tivesse pressionado ou incentivado, foi por ele, foi por esse espírito, e por outro lado criou emprego e externalizou a sua atividade. É por aí que devemos ir e, conforme aqui foi dito há pouco, saber ouvir o não.
Eu recordo até a doutora Domitila dos Santos, que inclusive teve numa iniciativa do próprio Diário Económico, onde eu estive pelo lead mulher, e ela dizia, eu tenho uma carteira de clientes em que eu sei que posso ouvir 7 nãos, mas o 8º vai-me dizer que sim. E estamos a falar aqui na alta finança em Wall Street. O jovem tem que saber, como todos nós, mais ou menos jovens, temos que sempre encarar o não como apenas o adiar do sim. E é esse o caminho. E ser resiliente. Ser resiliente é, talvez, das maiores, ensinaram também as pessoas com quem sempre trabalhei, a persistência e a resiliência são das maiores virtudes do ser humano. Diga-me uma outra coisa. Este governo já chegou a dizer 2 vezes, de forma indireta ou direta, que a imigração pode ser o caminho. Deve ser entendido como uma coisa má ou como uma oportunidade para os jovens que rasgarem o mundo? Bom, há que distinguir 2 planos. Primeiro, um plano que é constitucional. A nossa Constituição exige ao Estado que aposte na mobilidade juvenil, designadamente mobilidade internacional. O Estado tem essa obrigação. Nos termos do artigo 70 da Constituição, tem que apostar em que os jovens, o mais possível, tenham experiências fora de Portugal. E, por exemplo, estive no lançamento do Inove Contacto, que este governo, com a ICEP, conseguiu manter, em que 250 jovens iam abraçar essa mesma experiência e virão claramente com outras competências. Portanto, a questão da mobilidade, a questão de apostarmos, e o documento que apresentámos à Comissão Europeia também aposta nisso, no Erasmus, não só universitário, mas também um Erasmus virado para a exportação, o Erasmus virado para o contexto empresarial. As experiências num contexto internacional são vitais para que o jovem, com ou sem emprego, possa, e neste caso do Inove, sem emprego, possa desde logo ter essa experiência. Por isso, essas experiências devem ser incentivadas e são incentivadas pelo Devem governo. ser porque a nossa lei fundamental, desde logo assim o diz, e eu próprio que estudei e trabalhei lá fora, e qualquer um de nós aqui não tem a menor dúvida de que adquirir competências pessoais que são fundamentais, as tais soft skills novamente, avalia-se cada vez como essencial numa relação entre o empregador e todo o universo de trabalhadores, que as relações pessoais ditam muito, e a capacidade de ouvir, de trabalhar em equipa e tudo mais, de conhecer outras realidades, de ceder, de ser tolerante perante contextos mais adversos, adquire-se muito também nestes contextos internacionais. Portanto, a mobilidade é uma obrigação do Governo e o Governo tem trabalhado nessa mesma matéria. Depois, como aqui foi dito aqui há pouco, há claramente situações de imigração que podem ser úteis para o país e para países com os quais Portugal mantém relações. Fosse aqui em África há pouco, nos países da CPLP, onde há inúmeras oportunidades de experiências internacionais e de internacionalização das nossas empresas. De igual modo, e a própria Comissão Europeia o diz hoje mesmo na imprensa, deve ser estimulada a imigração no contexto do interior da União Europeia. Se isso for um mecanismo para que, pelo menos transitoriamente, se possa combater o desemprego e o jovem não fique digamos, nessa situação de desemprego, mas pelo contrário adquira novas competências que lhe vão ser úteis para ele e para os com quem vai trabalhar, devemos continuar a apostar, sendo certo que Portugal tem prioridades, as pequenas e médias empresas, a questão do empreendedorismo social, a questão da internacionalização. Há alguns segmentos de atividade, estes jovens que foram pelo Inove Contacto foram pensando em empresas que tenham relações comerciais com Portugal em áreas que são para nós vitais. É possível pensar o país no seu conjunto envolvendo os jovens. Ou seja, o que me está a falar é a vertente positiva da imigração, quer para o país, quer em termos pessoais para os jovens que... Pessoais e profissionais. É um currículo... Pessoais e profissionais que escusam de adiar a questão e permanecer numa situação de desemprego ad eterno aqui em Portugal. O que eu estou a falar Não diria ad eterno, se permite, mas diria que pelo menos naquele espaço de tempo em que no imediato não existe essa oportunidade, há outra oportunidade que pode ser útil para eles e para o país. Para o país, eu gostava de lhe pôr uma outra perspectiva. Não lhe parece triste até que, numa altura em que Portugal tem os jovens mais qualificados de sempre, os deixe fugir depois de investir neles, investir na formação, deixar fugir os cérebros, a massa crítica, para outros países que naturalmente vão usar e vão absorver essa massa crítica que foi formada e investida aqui em Portugal? Eu não direi que eu vou dar um exemplo. No roteiro da juventude, em que tive o gosto de participar com o meu colega do empreendedorismo, a convite do Sr. Presidente da República, no final houve um encontro com jovens de sucesso, eram 10, todos eles com iniciativas empresariais já no terreno, mas também na área artística,
cultural, desportiva, científica. Nós ganhamos uma série de prémios da biologia, nas Olimpíadas da Matemática, da Física, etc. Todos esses jovens tinham tido uma experiência lá fora. E estão cá. E mesmo que não estejam lá fora, vêm cá ensinar os que aqui estão sobre aquilo que têm feito e têm empreendido. E isso é positivo para o país. Tem que haver sempre um elo de ligação e tem que haver sempre um acompanhamento. Por exemplo, estes estágios profissionais, se lhe quisermos chamar assim, a determinada altura, por vezes, não há um follow-up, o que é que a seguir esse mesmo jovem fez. Há que tentar capitalizar aquela experiência que o Estado ajudou a fazer-se, mas capitalizar em proveito do país. Mas se o jovem também optar por ficar durante mais algum tempo lá fora, que fique em setores estratégicos para o desenvolvimento do país, em empresas que tenham relações comerciais com o país e com os países com os quais Portugal mantém relações comerciais também. Porque isso é vital, que tudo continue dinâmico e que nós tenhamos jovens nos lugares-chave das empresas também, pelo mundo fora. Que fica essa mensagem também positiva para os jovens, em como a internacionalização do próprio jovem pode ser muito positiva. Porque falamos de PMEs também e é, tal e qual, uma prioridade do Governo. Para quem já tem uma empresa e quer internacionalizar-se e não tenha conseguido crédito na banca comercial, isso significa que tem que desistir de um projeto ou pode ir ter com a Sofid? Pode ter com a Sofid, pode e deve ter com a Sofid. O que faz a Sofid? A Sofid é a Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, no fundo é o Banco de Desenvolvimento Português para projetos de investimento em países emergentes e em vias de desenvolvimento. O que distingue um banco de desenvolvimento de um banco de investimento é que o banco de investimento quer o lucro pelo lucro, o banco de desenvolvimento quer um lucro de forma sustentável e socialmente responsável. A Sofid surgiu da necessidade do Estado, juntamente com os 4 principais bancos portugueses, de criarem um instrumento específico para apoiar pequenas e médias empresas neste tipo de países. Que são, na verdade, os parceiros da Sofid. Estamos a falar do Estado, os 4 principais bancos e uma associação empresarial. Exatamente. Portanto, houve a identificação de uma falha de mercado, ou seja, havia empresas que, querendo internacionalizar-se, investir em países emergentes em vias de desenvolvimento, não conseguiam obter crédito, porque é um negócio arriscado. Emprestar a 10 anos a uma PME num país incerto, como um país africano, é demasiado arriscado para que o mercado tenha uma resposta preparada e positiva. E, portanto, criou-se um instrumento que é adicional ao mercado, suplementar, complementar ao mercado, que é a Sofid. E como é que funciona? Vamos ver, uma empresa vai ter convosco, bate-vos à porta, tem um projeto na mão. Que projeto tem que ser esse? Quais são as exigências da Sofid? Qual é a contrapartida? A Sofid rege-se por um princípio muito importante, que é o princípio da solidez. E, portanto, nós só apoiamos bons projetos. Só apoiamos bons projetos e, portanto, o projeto do aventureiro que vai tentar uma coisa totalmente nova, da qual não tem experiência nenhuma, num país totalmente diferente, nós dizemos imediatamente que não e somos bastante rápidos a dizer que não. Consegue dizer-nos aqui em 3 pontos o que é um bom projeto à partida? Um bom projeto é um projeto que venha de alguém que tem experiência no negócio, que tenha capitais próprios suficientes para que haja uma partilha de risco equilibrada e que tenham um plano de negócios sólido, que demonstre as virtudes do projeto. Há setores que são preferenciais para a Sofid e países preferenciais ou não? Não. Todos os setores são bons, cada empresa sabe do setor em que deve investir, assim como todos os países são bons, desde que a empresa os conheça adequadamente. Nós não somos dirigistas no sentido de dizer esta empresa deve ir para este setor ou para este país. Cada empresa deve determinar onde é que tem vantagens competitivas e comparativas para investir. E a Sofid tem dinheiro para emprestar às empresas nesta conjuntura? O que é que a distingue dos bancos que estão completamente estrangulados e que estão a dizer não às empresas que vão bater à porta? A Sofid é especialista em emprestar dinheiro a empresas para investir em países emergentes e em vias de desenvolvimento. E onde é que vai buscar esse dinheiro? E, portanto, nós não temos preocupações de crédito à habitação, de emprestar para fundos de maneiro, emprestar a curto prazo e, portanto, temos alguma disponibilidade. É evidente que com a dinâmica que estamos a ter, no ano passado recebemos 360 empresas nas nossas instalações, é de esperar que os fundos que neste momento ainda temos disponíveis se esgotem a prazo. E, portanto, são fundos comunitários, como está a falar? Não, são fundos próprios, investimento dos nossos acionistas na Sofid e também fundos sob gestão da Sofid
que são detidos pelo Estado. Mas a Sofit tem também alguma participação, alguma relação com fundos comunitários ou não? Sim, nós fazemos o cofinanciamento de projetos de fundos europeus que neste momento poderão ser uma solução muito interessante para as empresas portuguesas. Eu explico muito rapidamente porque neste momento não há, mesmo que haja bons projetos, não há muitas soluções de financiamento e nós poderemos fazer, como eu costumo dizer, omeletes com os ovos dos outros e, portanto, ir à União Europeia, ir a instituições financeiras multilaterais e bilaterais, apresentar os projetos desenvolvidos por empresas portuguesas e obter financiamento nesses parceiros. No fundo, é aproveitar os fundos que alguns países têm para desenvolver o seu setor privado, mas com empresas portuguesas. Neste momento, as empresas portuguesas não se conseguem financiar em bancos portugueses, mas conseguem se financiar em bancos alemães, por exemplo. Bruno, na sua experiência de internacionalização, o que é que foi mais difícil, o que é que falhou, riscos, vantagens? Bom, ainda está no início, portanto ainda há um caminho. Chegaram há pouco tempo longo, ao Brasil. Exatamente. Ainda há um caminho longo a percorrer. Quais foram as primeiras dificuldades? No fundo, foram definidas uma série de tarefas que eram necessárias e um tempo para as cumprirmos. E, curiosamente, foi-se tudo atrasando bastante face à burocracia. É curioso, mas mesmo no Brasil, a questão da língua não é um grande impedimento, perdão, mas ainda é um pouco diferente do português do Brasil do português de Portugal. Mas vamos começar pelo princípio. Porquê é que decidiram internacionalizar uma empresa tão jovem? Bom, face à situação económica, acreditamos que ainda há mercado por explorar cá em Portugal. Organizámos a empresa de forma a que esse mesmo mercado continue a ser explorado, mas decidimos que não vamos ficar à espera do que é que vai acontecer. Vamos, se calhar mais cedo do que aquilo que era suposto, vamos internacionalizar a Bold. E foi isso que fizemos e portanto... E porquê o Brasil? Porquê o Brasil e não Espanha, ou porque não os Estados Unidos ou o Japão? Porque há mercados naturais ou não para os portugueses investirem fora de Portugal? Bom, aí a decisão, para já, o Brasil é um país que continua a crescer, vem os Jogos Olímpicos, vem o Campeonato do Mundo, há oportunidades. E depois a questão da cultura. Eu estou a dizer que a língua ainda é algo diferente, mas comparado com o japonês ou com qualquer outro, mesmo o espanhol, o francês, aproxima-nos muito mais, enfim, as culturas são muito mais aproximadas. Chegados ao Brasil, portanto, existe todas as diferenças. O caso de São Paulo, por exemplo, comparado aqui com Lisboa, enfim, não tem comparação, desde o trânsito, o clima, é tudo diferente e, portanto... E os clientes? Como é que se consegue arranjar clientes quando se chega a um país novo, uma cidade nova? Ouvindo muitos nãos, fazendo um trabalho muito grande de prospecção, um trabalho comercial, como em qualquer outro sítio. Envolvendo as embaixadas também, que são envolvendo as embaixadas. No caso, e o motivo que nos traz cá, a ICEP, o LEAD, que iniciou no Brasil. Portanto, de facto, tem sido boas ajudas. Que projetos é que estão a desenvolver neste momento, quer em Portugal, quer no Brasil? Bom, nós trabalhamos com vários clientes distintos, guardando aqui alguma confidencialidade em relação aos projetos, prefiro dizer qual é a nossa especialidade. Portanto, nós somos especialistas na área de IT e telecomunicações, portanto, desenvolvimento de software, business intelligence, middleware, também a área de redes de telecomunicações e os nossos clientes-alvo são desde empresas de telecomunicações, bancos, seguradoras, empresas de aviação. Portanto, é dentro deste leque de clientes que estamos a trabalhar, tanto em Portugal como também no Brasil. Um conselho aos jovens que queiram internacionalizar? Por onde é que devem começar ou por onde é que não devem ir? Por onde é que não devem ir? Bem, em primeiro lugar devem perceber um pouco o mercado para onde querem ir. Conhecê-lo, palmilhá-lo. Perceber quem são os concorrentes, perceber se de facto têm ou não oportunidades, se é ou não um mercado maduro, tentar, enfim, extrair o máximo de informação possível em relação a esses mercados. E depois, o meu maior conselho é arrisquem. No fundo, se já têm uma empresa em Portugal,
já tiveram sucesso em Portugal, por que não tentar noutros países, no fundo, com uma cultura muito próxima e onde há sempre... uma coisa que eu gostava também de indicar, que ainda não vejo, por acaso no Brasil tem acontecido em alguns casos, mas ainda não vejo uma grande entreajuda entre os portugueses fora do país. Por exemplo, o caso de empresas espanholas que estão no Brasil, eles só contratam outras empresas espanholas. No caso dos portugueses, eu vejo que já está a caminhar nesse sentido, mas ainda não da mesma forma. Acho que é importante que nós nos entreajudemos, portanto, que haja uma grande entreajuda, sobretudo quando estamos fora e quando estamos perante N dificuldades que, no fundo, fogem ao nosso dia-a-dia, não é? Mais um conselho. Estamos praticamente na reta final do nosso programa. Eu gostava ainda de recuperar a pergunta que fazia ao Bruno, que não é inocente. Porquê que os portugueses normalmente, quando se internacionalizam, ou é o Brasil, ou é a Espanha, ou é a África, porque não os Estados Unidos, porque não o Japão? Não é aí que estão os melhores? Não é aí que está a maior exigência? Bom, eu penso que a questão da língua e dos laços é fundamental. Eu posso dizer que quando estive em Angola e quando estive em Moçambique, claramente que os elos afetivos e de língua mobilizam logo uma série de projetos. No entanto, há sempre outras hipóteses, ir para outros países em que haja uma possibilidade de continuidade. Eu acho que o jovem tem que, mesmo aquele que não tenha um emprego ou que não tenha já a sua empresa aqui e que se internacionalize, pode até começar por outro país, mas olhando para o seu país. Porque podemos eventualmente encontrar novos mercados para Portugal, começando num outro local. A opção tem que ser claramente canalizada para aqueles países nos quais haja alguma estabilidade, naturalmente, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, mas haja excelentes relações bilaterais e multilaterais. Eu acho que há mercados naturais, como disse há pouco, mas há outros. As novas tecnologias é um exemplo em que, porventura, foge a esse universo que nos é mais próximo, mas aí o jovem tem que fazer essa perspectiva de mercado. Então o seu conselho seria para um jovem que está a internacionalizar, rumar para onde? Países da CPLP? Os países da CPLP é um mercado fantástico e os países da União Europeia também são um mercado fantástico. Ainda são um mercado fantástico? São um bom mercado e outros países fora da União Europeia com os quais Portugal tenha boas relações diplomáticas, comerciais e que a partir daí se possam estender lá fora, mas estendendo também cá para dentro e com isso multiplicando os empregos aqui, também é vital. Mas eu queria também deixar uma nota que há pouco não aflorei, que tem a ver com a questão do associativismo. Eu penso que os jovens também têm que cada vez mais aproveitar as experiências e este Governo está a rever os critérios de financiamento para as associações estudantis e juvenis, porque também se começar logo aí a projetar o futuro do ponto de vista comercial e de ações de formação, as associações juvenis e estudantis também podem dar formação para aqueles que querem internacionalizar-se. O Estado tem que ser muito criterioso na forma como distribui verbas junto às associações, mas esse mecanismo em que os jovens aprendem muitos conceitos, sendo membros de uma associação juvenil e trabalhando com os jovens, podem ser também momentos de formação dos jovens para os jovens, buscando aqueles que já lá tiveram fora e que podem contar as suas melhores experiências. Gostava que me deixasse 30 segundos para deixar a última mensagem e encerrar já agora o programa. Era acerca dos países onde se deve investir. Neste momento, todo o hemisfério norte está um pouco estagnado. E o hemisfério sul, pelo contrário, tem taxas de crescimento entre os 5% e os 10%. E, portanto, para mim, como gestor, parece-me óbvio qual é que deve ser a aposta das empresas que se pretendem internacionalizar. Acha que diversificar pode ser a salvação para muitas empresas portuguesas? Acho que investir e obter outras fontes de crescimento em países com elevado potencial de crescimento deve ser uma solução que todas as empresas devem pensar. Diogo Araújo, Bruno Mota, Alexandre Mestre, muito obrigada por terem estado neste Lideranças Empresariais, numa reflexão profunda sobre temas que marcam a atualidade. Fica por aqui o Lideranças Empresariais de hoje. Daqui a 15 dias mais um tema fraturante estará aqui em análise. Até lá.